E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Se você já investe, então você tá ligado que essa PEC de transição tá trazendo um pouco de oscilação pro mercado, né? O dólar tá subindo, a bolsa tá caindo e empresas que têm um endividamento um pouco mais elevado e uma certa falta de previsibilidade nos seus resultados, elas acabam sofrendo mais com maiores desvalorizações. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês uma empresa que eu já invisto e que nessa semana eu também aproveitei essas quedas para efetuar novos aportes. Então, a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Simpar. É uma empresa que sim, ela sofreu bastante ao longo desses últimos 10, 15 dias, porém ela tem uma perspectiva de crescimento muito interessante ao longo do tempo e essa janela de desvalorização poderia ser uma ótima oportunidade para que pessoas que acham que a Simpar fazem sentido com a tese de investimento delas, com o seu perfil individual de investidor, talvez pudesse ser uma ótima oportunidade para estar ou iniciando ou aumentando posições nessa ação. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, e se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal e compartilha com a galera pro canal crescer, dá essa força aí pra nós e valeu! Então, para quem não conhece, a Simpar ela é uma holding, ela é uma empresa que ela investe em outras empresas, então ela não tem uma função de vender produtos ou prestar serviços. Ela investe em outras empresas e daí sim, essas empresas fazem essa prestação de serviço ou vendas. Então a gente consegue visualizar aqui que a Simpar ela compõe a JSL, que é uma empresa de logística rodoviária, a Movida, que é uma empresa de locação de carros, a Vamos, que é uma empresa de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, a CS Brasil com a CS Infra, que entra nessa questão de concessões barra setor público, a Automob, que é concessionárias de veículo, e o BBC, que é um banco que ela própria criou para ela, muito provavelmente para gerar uma sinergia entre todos esses processos e ela conseguir otimizar a sua operação, tanto operacional quanto financeira. Para a gente conseguir acompanhar essa grande desvalorização que ela teve no momento, a gente está aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. O ticker da empresa, para quem não conhece, é SIMH3. Se você for comprar no mercado fracionário, ou seja, entre 1 a 99 ações, é só pôr o F na frente e vai ficar SIMH3F. Então o valor atual está em 7,32. Eu já tinha um aporte em Simpar no preço médio ali de 9,50. Aí as ações performaram bem, chegaram até 12,42. E daí agora, com essa recente queda, eu efetuei um novo aporte de 200 cotas a um preço de 7,22. Quando a gente visualiza aqui no gráfico, em 4 de novembro as ações estavam cotadas a 11,32 e agora no dia 18 a 7,32. Ou seja, não deu nem 15 dias e a ação despencou de 11,30 para 7,30. Será que em 15 dias a empresa ela caiu quase 50% no seu operacional? Essas assimetrias de mercado que a gente tem que olhar e visualizar se a empresa perdeu tudo isso em potencial operacional ou se isso foi apenas uma oscilação de mercado mediante a especulações de curto prazo ou algo que realmente seja relevante. É claro que essa prudência que os investidores estão tendo, ela é extremamente relevante. Por quê? Tudo isso está acontecendo por conta desse medo do governo atual com essa PEC de transição elevar demais esses gastos, a inflação subir e essa taxa de juros nossa, que já está elevada em 13,75, ou permanecer por muito mais tempo nesse patamar ou exigirem novas altas. Então, essas empresas que geralmente têm uma dívida um pouco mais alta e uma falta de previsibilidade nos resultados acabam sofrendo um pouco mais. Mas a nossa questão aqui é o seguinte: tentar ver se isso é um ruído de curto prazo ou se sim, isso impacta muito operacionalmente na empresa. Porque nesse espaço de 14 dias, a empresa que você comprava antes com R$ 11,32 cada cota, agora você conseguiria comprar a 7,32. Então, assim, é um grande desconto em um curto espaço de tempo. Se isso daí for apenas um ruído de curto prazo, uma especulação de curto prazo, seria uma ótima oportunidade para quem acha que a Simpar faz sentido com a sua tese de investimentos. E a pessoa poderia estar adquirindo cotas a um preço de entrada mais interessante. Antes da gente olhar alguns resultados do terceiro trimestre, vamos dar uma olhada aqui. O valor de mercado da Simpar está na casa de 6 bilhões e a dívida líquida da empresa está na casa de 25 bilhões e meio. Agora a gente está aqui nos resultados do terceiro trimestre de 2022, o consolidado, né, que junta todas as empresas do grupo, e aqui EBITDA recorde de 1,9 bilhão, crescimento de 66% na comparação anual. Então a gente vê que a receita bruta aqui de 7,6 bi também teve um aumento anual em 73% e tem um anualizado de 30,3 bi.
O EBITDA, que seria o lucro operacional, uma estimativa de fluxo de caixa da empresa na casa de 1,9 bi no trimestre, né? Aumento de 66% ano a ano e o anualizado de 7,8 bi. E o lucro líquido da empresa, aqui nós tivemos uma queda de 71%, descendo para 44 milhões anualizado. Então, como a gente já viu, o valor de mercado de 6 bilhões e o valor de dívida líquida de 25 bilhões. Se a gente somar dívida líquida mais valor de mercado, fica ali na casa de 31 bilhões. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Por conta do seguinte, então vamos pegar primeiro o valor da empresa total, que seria o valor das ações mais a dívida, que fica ali na casa de 31 bi. Quando a gente pega esse EBITDA de 7,8 bilhões anualizado, isso daqui quer dizer o quê? Que para cada ano, se ela repetisse esses lucros, esses resultados, o lucro operacional que a empresa gera é de 7,8 bilhões. Ou seja, com base nesses 31, 32 bilhões de valor total entre ações mais a dívida, a gente estaria falando de um valor de empresa dividido pelo EBITDA dela, que seria o lucro que ela gera, na casa de 4 vezes, que seria um resultado bem reduzido. E quando a gente vem também para a parte da dívida, que seria ali a dívida líquida na casa de 25 bilhões. O que é a dívida líquida? Você pega a dívida bruta, tira o caixa, as disponibilidades que a empresa tem no balanço, e daí você fica com a dívida líquida, que está naquela casa de 25 bi. Ou seja, com esse EBITDA de 7,8, a gente precisaria ali de mais ou menos 3 anos e meio de resultado de lucro operacional para estar honrando com essa dívida. É um número um pouco elevado, uma casa inferior a 3 seria mais interessante, mas com base até nas projeções que a empresa oferece para o mercado, ela pretende ficar ali nessa casa de 3 vezes de dívida líquida por EBITDA. É algo que precisa de atenção, não é extremamente preocupante, mas é bom sempre estar controlando. E a última coisa que eu queria ver com vocês é a questão de preço-lucro, que muita gente gosta de ver. O preço-lucro seria o quê? O preço da empresa dividido pelo lucro que ela gera. Aqui seria os 6 bilhões de valor de mercado dela, dividido por esses 444 milhões anualizado. Aqui iria dar algo entre 3,614. Então, o que seria isso? Que se a empresa gerasse esse lucro repetidamente, você levaria de 13 a 14 anos para ter o seu investimento de volta, isso se ela mantivesse essa lucratividade e distribuísse 100% desses lucros. Porém, aqui é um ponto que o investidor precisa ficar atento. Primeiro que esse lucro ele está sendo pressionado porque a taxa de juros está alta, ela é uma empresa que ela tem uma dívida consideravelmente um pouco alta, então ela tem uma despesa financeira que pressiona o resultado para baixo. Então, ao longo do tempo, com a taxa de juros tornando a cair, esse resultado ia tendo folga nessa despesa financeira, o que elevaria o lucro para cima. Grande parte dessa desvalorização é justamente por essa questão de talvez o mercado entende que, dependendo de como forem esses gastos dessa PEC, a inflação suba e a taxa de juros poderia permanecer nesse patamar de 13,75 por mais tempo ou sofrer elevações, o que pressionaria mais o resultado de empresas endividadas, como no caso da Simpar. Então, tem essa primeira questão que, ao longo do tempo, com a taxa de juros tirando essa pressão sobre a despesa financeira do resultado da empresa, ela iria ter um aumento de lucratividade. O segundo ponto seria o quê? Se você assistir às teleconferências do grupo, o próprio grupo afirma o seguinte: tem um descasamento entre investimento e geração de receita, ali na casa de 90 dias, 3 meses. Ou seja, o que isso quer dizer para a gente? E primeiro sai o capital de investimento e às vezes ele só entra a receita no próximo trimestre. Então, assim, parte dos investimentos que foram gerados nesse terceiro TRI poderiam entrar a receita só no quarto TRI de 22. Ou seja, isso poderia elevar a receita, elevar o EBITDA e aumentar o potencial de lucratividade da empresa. Então, quando a gente olha para esses cenários, a gente entende que ela é uma empresa que ela faz bastante investimentos, a gente consegue visualizar um aumento de receita, um aumento de EBITDA, um potencial de aumento de lucro ao longo do tempo. E quando a gente tira esse peso do resultado financeiro da empresa também, em um cenário onde a taxa de juros torne a cair e se estabilize em valores menores, isso também tiraria essa pressão de despesa financeira do resultado, o que traria mais lucro. Então, em um cenário no futuro onde a taxa de juros caia e as receitas e o EBITDA suba, você poderia ter um resultado de lucro muito mais atrativo, o que traria esse preço-lucro para baixo. Por isso que esse preço-lucro de 13,6 a 14 seria um preço-lucro temporário, isso contando que esse cenário positivo ocorresse. Um outro ponto que é legal da gente dar uma olhada é o seguinte:
Como eu disse para vocês, ela é uma holding e ela tem participações em diversas empresas. E 3 dessas empresas que ela tem participações têm capital aberto na bolsa, ou seja, a gente consegue visualizar o valor de mercado de cada uma delas e, com base na participação que a Simpar tem, a gente consegue entender quanto que a Simpar detém de cada uma delas. Então, quando a gente vem aqui no valor de mercado com base no último pregão, que foi no dia 18, a Vamos, a Movida e a JCL nesses valores de mercado respectivamente, de 13 bi para Vamos, 3 bi para Movida e 1,7 para JCL. O percentual de participação que a Simpar detém nelas está aqui na casa de 68% para Vamos, 65% para Movida e 72% para JCL. Então, o valor dessas empresas aqui, com base na participação, ia de 12 bi. E quando a gente vem no valor de mercado da Simpar, ela tem um valor de mercado de 6 bi, e ela tem uma dívida de 3,4 bi, totalizando um custo de empresa mais dívida de 9 bi e meio. Por que a gente tem que somar essa dívida? Porque se você fosse investir diretamente em Vamos, Movida ou JSL, você não estaria tendo essa dívida. Então, quando você investe em Simpar, você está assumindo essa dívida também. Então, você pega o valor de mercado, soma com a dívida, que seria uma dívida extra, que se você estivesse investindo diretamente nas outras empresas, você não teria. E mesmo assim, com base nesse valor, mesmo incluindo a dívida, ela ainda fica com um desconto de 22%. E como vocês podem ver, se a gente fosse pegar as participações, daria 12 bi e 200 milhões, e quando a gente pega o valor de mercado da Simpar com a dívida, dá 9 bilhões e meio. Aí você pode falar assim, pô, careca, mas não é normal uma holding ter um desconto de holding? Depende, tipo assim, ó, quando você é uma holding, você tem questões tributárias a mais, você tem um intermediador a mais, então você tem mais risco, sim, você paga mais impostos nesse processo tributário e tudo mais, então é normal, sim, que você possa cogitar ter um desconto ali, mas tem um outro aspecto também que é o seguinte, existem holdings que pegam o capital, aplicam e ficam ali tranquilinha deixando a empresa fluir, e existem holdings como a Simpar, por exemplo, que ela, além de ter participações, ela investe muito nesses processos. Então, digamos assim que ela é uma holding ativa. Então, ela agrega muito valor, ela agrega muita sinergia. Então, assim, tem essa questão extra de sim, tu ter novas questões tributárias, um intermediador a mais, mas até que ponto isso é ruim ou isso é bom? Então, assim, quando eu vejo que quando a holding ela é uma holding ativa e que ela potencializa muito esses processos, essa sinergia, essas aquisições, eu começo a olhar com um olhar de que não necessariamente seja um problema, e sim seja um bônus. Então, às vezes, uma empresa tem um desconto, talvez ela merecesse ter um prêmio até, por participar de uma holding que poderia unir todos esses processos, todas essas energias e gerar novas oportunidades para o grupo em geral. O outro ponto também é que eu não lembro se você viu lá no começo, mas dessas 3 empresas que têm capital aberto, a gente já conseguiu visualizar que a gente teria um desconto na casa ali de 22%, né? E ainda a gente estaria cogitando que CS Infra, CS Brasil, Automob e o Banco BBC não gerariam resultado zero e não cresceriam nada ao longo do tempo. Ou seja, quando a gente investe em Simpar, além de a gente estar investindo com desconto, sendo que a gente tem uma holding ativa que poderia gerar um prêmio ao invés de um desconto, né, por ter um potencial operacional ali mais interessante, a gente também tecnicamente estaria levando de graça o Banco BBC, a CS Infra, a CS Brasil e a Automob e todo esse processo que elas podem gerar ao longo do tempo, incluindo, talvez no futuro, uma abertura de capital em alguma dessas empresas, o que agregaria muito mais valor para as ações da Simpar também. Então a pegada desse vídeo foi essa, eu já invisto nas ações da Simpar, eu aumentei meus aportes com essa recente desvalorização, eu acho muito interessante esse mix de empresas que ela tem, esses serviços que ela oferece de infraestrutura, logístico e tudo mais. Gosto dos resultados que ela já vem apresentando, creio que ela vai ainda apresentar resultados melhores, porque ela já tem muitos investimentos efetuados que ainda não geraram receita, como a gente já comentou. E em relação de preço, a gente já viu que talvez a gente tenha um potencial de segurança e um potencial de retorno muito interessante, porque a gente estaria comprando com desconto uma empresa que tem uma gestão ativa, que poderia acrescentar um prêmio, e levando outras empresas do guarda-chuva tecnicamente a custo zero, cogitando que elas nem resultado geram e nem crescimento teriam. Mas é claro que você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. E se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Dá essa força aí para nós. Valeu e abraços!